Olha, amados, nós vamos hoje pregar uma mensagem que eu considero a classificação dela como sendo uma mensagem apologética. Para muitos, esse termo apologética não é tão comum, mas quando eu falo uma mensagem apologética, eu estou dizendo que é uma mensagem cujo objetivo é defender a fé cristã ou algo da fé cristã que envolve a fé cristã. É uma mensagem de apologia ao verdadeiro cristianismo e uma mensagem que vai trazer entendimento de uma verdade extremamente importante. É essa aí, ó. As provas que Jesus é Deus. Hoje nós estamos celebrando, quer dizer, amanhã, né? Hoje estamos na véspera do Natal, onde se comemora o nascimento de Jesus. E a pessoa de Jesus tem sido alvo de muitos ataques ao longo de toda a história do cristianismo. E para vocês terem uma ideia, muita heresia já tem surgido no mundo inteiro envolvendo a pessoa de Jesus, claro, do Espírito Santo também e de Deus. E a razão de muitas heresias prosperarem na mente das pessoas é porque essas heresias, quando encontram essas pessoas, elas não estão preparadas para se defender. Então, daí uma importância de uma mensagem que nós vamos pregar agora. As provas bíblicas de que Jesus é Deus. E por que eu estou chamando a atenção? Porque existem seitas que dizem, afirmam, por exemplo, que Jesus não é Deus, ele é um anjo. Nós temos seitas que rebaixam Jesus a uma posição apenas de ser um profeta. Religiões grandes, numerosas. Nós temos também seitas, religiões que dizem que Jesus é um ser evoluído, que passou por alguns estágios e evoluiu. E hoje é esse ser de luz e santo que nós conhecemos e sabemos a sua história. Então, há diversos pensamentos heréticos que não encontram base na Bíblia, mas que é defendido por milhões, milhares de pessoas no mundo inteiro, e simplesmente porque desconhece o texto, a palavra de Deus, na sua profundidade, para não aceitarem essas heresias. E como eu disse, é uma mensagem apologética porque ela vai nos mostrar o seguinte: que nós, como cristãos, precisamos estar preparados para defender uma verdade tão profunda como essa, que Jesus é Deus. Ele não é um anjo, ele não é um ser evoluído, ele não é meramente um profeta. Nós devemos ter convicções de que ele é, de fato, Deus. E tem uns que chegam a afirmar que é uma crendice acreditar que um ser divino possa ter se tornado um ser humano aqui na Terra. Então, isso é absurdo, não é as pessoas crerem nessas coisas. Mas nós vamos provar pela Bíblia aqui algumas coisas interessantes. Olha, a pessoa e a divindade de Jesus são sempre alvos de ataques de pessoas hereges, maldosas e até por ateus, porque não acreditam em Cristo ou em Deus. É extremamente importante que nós, como cristãos, tenhamos convicção, observe a palavra convicção, e um bom conhecimento acerca da divindade de Cristo. Aqui, ó. Quando eu falo divindade, eu estou dizendo que ele é Deus, né? Uma outra palavra usada nos livros de teologia é deidade. Já ouviu essa expressão? Deidade, a deidade de Cristo. E aí eu queria mostrar para vocês a nossa declaração de fé em Deus. Veja aí no slide
a nossa declaração de fé que nós temos em Deus, né? Olha aí, ó. Vamos começar por aí. Nós cremos em um Deus único, no único Deus, Criador do céu e da terra. Começa por aí. Nós cremos no único Deus. Ele é único em essência. E eu gostaria de ler com os irmãos agora o livro, nós temos em Mateus, Deuteronômio 6:4. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza. Por gentileza, em Deuteronômio 6:4. 6:4. O que diz aí o texto? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, nós cremos nesse único Deus, ok? Nós cremos nesse único Deus. Agora, sabemos que Ele é indivisível em sua natureza e, claro, em essência. E eu quero mostrar para os irmãos um outro texto, que daí vamos tirar uma outra conclusão, né? Olha aí, ó, Efésios capítulo 4, versículo de 4 a 6. Está aí? Efésios 4, de 4 a 6. Olha aí o que diz. Efésios 4, de 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, ou chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Olha o versículo 6. Um só Deus e Pai de todos. Um só Deus e Pai de todos. Correto? O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu posso ouvir um amém? Então, olha aí, ó. O nosso Deus, segundo esse texto de Efésios 4, de 4 a 6, nós encontramos Ele aparecendo aqui. Olha como diz aqui, no versículo 4. Um Espírito, no 5, um só Senhor, que é Jesus, não é? E um só Deus, que é o Pai. Então, o nosso Deus, embora Ele seja indivisível em sua natureza e essência, Ele subsiste em três pessoas. Em três pessoas. Diga comigo, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são iguais em poder. Diga comigo, em poder, glória e majestade. Mas são distintos em função, manifestação e aspecto. Você ouviu bem? Olha, nós cremos num único Deus e nós vamos ver que Ele se manifesta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Os três possuem os mesmos atributos, olha aí, ó, que é o atributo da onipotência, quer dizer que é todo poderoso. Onisciência, sabe de todas as coisas. Onipresença, está em todos os lugares, porque Deus, Ele é onipotente. O Espírito Santo também é onipotente. Jesus também é onipotente. Ele pode todas as coisas. Olha, é aí que eu quero que você entenda. Deus é onipresente. Jesus Cristo também é. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não há um lugar no mundo que Jesus não esteja, irmãos. E não há um lugar no mundo que o Espírito Santo também não esteja. Olha que coisa. E se você não entender tudo que eu estou falando aqui, peça a Deus que clareie na sua mente e que você reveja os textos e ouça novamente a explicação. Os três possuem os atributos também da soberania e da eternidade. Porque não existe outro Espírito Santo, só Ele. Também não existe outro Jesus, só Ele. E também não existe outro Deus, Pai, somente Ele. Olha que coisa. Então, são soberanos e são eternos.
Não há um tempo que não houve o Espírito Santo. E não haverá um tempo que eles não vão existir. Olha que coisa, irmão. Isso é profundo demais. E a eles pertence igualmente a glória, a honra, a sabedoria, a riqueza e o louvor para sempre. É isso que a gente vê na Bíblia. Para os três pertencem essas coisas. A honra, a sabedoria, a glória, a riqueza, o louvor, a adoração. Entendeu, pessoal? Então, essa é a nossa declaração acerca de Deus. Tá bom? Vamos partir daí. Porque as heresias mais perigosas envolvem um desses três. Ou o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo. É possível, olha o que eu vou lhe dizer, a pessoa ir para o inferno porque ela tem uma crença distorcida em um desses três, ou então em relação aos três. Aí a pessoa diz assim, não, toda crença é importante, toda crença é boa. Não é verdade. Exatamente pelo perigo da pessoa ter uma crença que não desenvolve esse pensamento aí, desse Deus, como a Bíblia fala. Não sou eu. Não é o pastor Isaías que está inventando qualquer coisa, está na Bíblia, né? Como nós vimos. Então, bora lá. Agora vamos ver as evidências bíblicas, coloque aí, as evidências bíblicas de que existe mais de uma pessoa na divindade. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Tem uma coisa interessante aí. Ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Sabe como essa palavra que está no original? É Elohim, a palavra Deus. Está aí no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Estou falando possivelmente para pastores, teólogos, professores de escola bíblica dominical. Vocês estão vendo, estão me ouvindo, estão entendendo o que eu estou falando. Isso aqui não é novidade. Em Gênesis 1:1, a palavra Deus aparece no plural. É Elohim, que quer dizer deuses. Olha que coisa. No princípio criou deuses, os céus e a terra. Irmãos, isso nos chama a atenção, nós teólogos que estudamos a Bíblia e as línguas originais. O hebraico, o grego, por exemplo. Vamos confirmar que há mais de uma pessoa? Olha o versículo aí, versículo 26. 1:26. O que diz no 1:26? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. E esse Deus aqui não é mais Elohim. Olha que coisa. Deus disse. Então agora é Deus no singular. Aí Deus diz assim. Então disse Deus, façamos o homem. Agora dá a entender por causa do verbo fazer no plural. Façamos o homem. Se era só Deus, uma só pessoa, por que ele usa o termo façamos o homem? Aqui, ó. Olha que coisa interessante. Isso aqui tudo a gente estuda. Para alguns isso é elementar, é como se fosse o primário. Mas para outros não é, né? Já é faculdade. Mas vamos lá. Vamos ver um outro texto que mostra que há mais de uma pessoa na divindade. 3:22. Capítulo 3, verso 22. O que diz no 22? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Isso aqui é Deus falando na própria divindade, com o Filho e com o Espírito. O homem se tornou como um de nós. Está vendo? Quando Adão pecou, que a Bíblia diz que ele ficou conhecendo agora o que era o bem e o mal. E essa era a proibição de Deus para ele não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Porque no dia que ele tocasse, certamente ele morreria. Estaria desobedecendo a Deus. E qual foi o efeito disso? Deus disse, o homem se tornou como um de nós. Né? Como um de nós. Ok? Então, eu queria mostrar pelo menos isso. Né? Agora nós vamos ganhar tempo e vamos mostrar uma outra categoria de textos. Hoje, estou pregando essa mensagem porque se celebra o nascimento de Jesus. Estou aproveitando para trazer uma mensagem que vai lhe ajudar a entender a pessoa de Cristo e a divindade e provar que Ele é Deus, ok? Então, coloque aí, olha aí, ó. Nós vamos ver alguns textos em que mostram que Jesus, que aparece os três juntos, correto?
que aparecem os três juntos. Lá em Mateus 3, abra comigo se você puder. Em Mateus 3, o que é que nós encontramos? O batismo de Jesus. E olha os três aparecendo aí, lá na introdução que eu falei sobre Deus, né? Que ele subsiste na pessoa de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Olha aí, ó, capítulo 3, 16, 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado em quem me compraste. Você viu aí, ó? Quem falou? Deus. Quem desceu? O Espírito Santo. E sobre quem? Sobre Jesus. Então está aí os três. Que legal. Os três. A voz falou, a voz do Pai. E a voz disse: esse é meu filho. E o Espírito Santo descendo sobre ele. Legal, né? Vamos para Mateus 28, 19. Que aí eu não preciso ler para ganhar tempo, certo? Mas você lembra. O que foi que Jesus disse? Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, vocês acham que se houvesse divisão e separação de poderes, se não fosse o mesmo Deus, você acha que Jesus teria dito para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Olha que coisa. Vamos para uma outra referência, não é? Como você está vendo aí no slide. João 14, 16, rapidamente. João 14, 16. E essa é essa característica dessa mensagem de hoje. Eu quero citar passagens da Bíblia para você, tá? Para você, inclusive, pode ler em casa novamente. 14, 16 diz o quê? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha aí, meus irmãos, Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará um outro Consolador. Então está aqui os três, ó, novamente: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, numa pregação, eu me lembro que eu já falei sobre, na língua grega tem dois termos para outro. Um é o hétero, que todos nós conhecemos, o hétero. O que é o hétero? É diferente. Por exemplo, tem o masculino e o feminino. Então, é outro, mas totalmente diferente. Mas existe na língua grega um outro termo para outro, que não é hétero, é alus, que quer dizer outro da mesma espécie. Olha que coisa, no português não tem. E aí, meus amados irmãos, esse outro aí é como se estivesse falando: eu te dei uma banana e eu te pergunto, tu quer outra? Mas é igual, da mesma penca, do mesmo cacho, da mesma espécie. Não é nem outra banana de outra espécie, porque há vários tipos de bananas. Por exemplo, mangas, frutas, né? Eu te dou uma fruta, eu te pergunto, tu quer outra? Se não for da mesma, já não cabe o termo alus, porque alus tem que ser outro, mas igual. Olha que coisa, irmãos. Por isso que se estuda as línguas originais no seminário, por exemplo, né? Que é o grego, no caso, é português, Novo Testamento é grego. Moral da história, meus amados irmãos: Jesus disse: eu rogarei outro, e eu rogarei que ele mande o outro Consolador, que no caso é o Espírito Santo. Olha aí, é outro, mas é da mesma espécie. Oh, glória, é igual. O Espírito Santo é outro, mas é igual. Jesus amado, que coisa maravilhosa. Olha os três aparecendo juntos aí, na segurança espiritual de cada um de nós. Olha aí, ó, que é em Romanos capítulo 8. Bora lá? Romanos 8. Para a gente ganhar tempo, vamos ler do 2 em diante. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, observe a palavra Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, condenou com efeito
E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Agora o versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Com E maiúsculo. Está vendo? Os três aqui de novo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu Deus. A Bíblia tem cada coisa, irmãos, que mostra, né? Agora vamos ver os três dando os dons. Os três concedendo os dons. Coríntios, capítulo 12. Abra aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 12. O que diz no 12, versículo 4? 12, 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Está vendo? Os dons espirituais. Se você não entende muito essa questão dos dons, capítulo 12 aqui fala dos dons, tá bom? São 9 dons. Que coisa linda, né? Versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Olha aí, ó. Primeiro o Espírito Santo, depois o Senhor. E agora o 6, leia bem comigo o 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Irmão, será que a Bíblia não está deixando claro que os três andam juntos e em igualdade? Está claro ou não está? Está aí, ó. O Espírito Santo dá. O Senhor administra, né? Ó. Mas o Senhor é o mesmo. E ele diz. E há diversidade nas realizações. Mas quem opera é Deus. Em tudo. Rapaz, é lindo demais. Agora vamos correr, né? Olha, tem uma outra referência que eu não vou ler. Vou citar. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A bênção apostólica. Diga comigo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês. Irmãos, por que os três estão juntos? Porque são iguais. Andam juntos. Operam juntos. E agem em igualdade. Agora veja comigo, nós já lemos em Efésios, né? Lembra? Efésios 4, não precisa ler. Mas tem um texto também que eu não vou deixar de ler. 1 Pedro, capítulo 1. Veja comigo aí, ó. 1 Pedro está lá mais ou menos no velho, lá no fim do Novo Testamento. E eu quero que você veja comigo aí, ó. Capítulo 1, versículo 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. É tão legal, irmãos. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Em santificação do Espírito, aqui, ó. Para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Glória a Deus. Está claro demais. Os três em relação à nossa obra da redenção. Agora nós vamos para uma outra categoria. Acho que estou ganhando tempo, né? Bora lá. É a número 4. Olha aí, ó. As provas que Jesus é Deus. Pastor, você não já provou que Jesus é Deus? Faz a hora que o senhor está falando. Não. Foi tudo introdução. Agora nós vamos ler algumas referências aí, que elas são mais profundas ainda. Elas são mais claras. Olha aí, ó. Letra A. Eu acho que a letra A está aí no slide. Textos que mostram que Jesus está com o Pai antes mesmo da criação, e ele participa e cria juntamente com o Pai. Ele é co-criador. Ele está ali criando também com o Pai. Por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Diz Paulo em Romanos. Olha que coisa. Porque para ele, por meio dele, são todas as coisas. Vamos ver João, começando por João. Rápido. João capítulo 1. João capítulo 1. Olha o que diz João 1, de 1 a 4. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pronto? Guarde esse versículo na mente, porque isso aqui, meus irmãos, é uma coisa certeira para contradizer os hereges. Entendeu? No princípio era o verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Irmãos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, né? Olha aqui, ó. Versículo 14, leia comigo o 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Então, esse texto mostra, irmãos, que Jesus está participando de tudo na criação. Ele estava no princípio com Deus, e ele é Deus. E ele é Deus. Tá bom? Tá muito claro, versículo 2. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora vamos ver um outro texto, que para mim, Colossenses 1, é um dos textos que mais eu vejo clareza também nessa questão, tá? Nesse assunto. Se você não lembrar de outro texto, querido, se um dia você tiver querendo provar para alguém que Jesus é Deus, se você não lembrar, lembre de Colossenses capítulo 1, versículo 15, tá bom? Colossenses 1, versículo 15. Diz assim, ó: este é a imagem do Deus invisível. Irmãos, quem aqui já viu Deus? Ninguém, não é? Mas se alguém na época de Jesus podia dizer, eu vi Deus, eu vi Deus. Sabe por quê? Porque viu Jesus. Paulo está dizendo, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, observe, nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Quem pode dizer amém? As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi feito por meio dele, diga comigo, e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quem pode dizer amém? E o versículo 19, eu estou pulando o 18, né? Bora ler o 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, em Jesus está residindo todo o poder e toda a plenitude. Como é que ele não pode ser Deus? Ele não pode ser um anjo? Ele não pode ser um ser evoluído? Não pode. Está vendo como cai por terra? A pessoa acreditar que Jesus era um ser igual a nós, que foi evoluindo. Ele estava no princípio com Deus. Antes que houvesse mundo, ele já era. Meu Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Não tem como negar. Está aqui, é pronto. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é antes de todas as coisas. Olha aqui, ó, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele não pode ter sido criado como foi criado os anjos. Ele não pode. Ele é de Deus. Ele é gerado do próprio Pai. Nós não conseguimos entender, mas Jesus não pode ser outra coisa a não ser Deus. Ele é Deus. Você está entendendo? O que é apologia? O que é uma mensagem apologética? Defender o cristianismo. Aqui, olha, meus amados irmãos, nós precisamos de muita convicção. Olha, quando nós não temos a devida convicção a respeito de Deus, do Espírito Santo de Jesus, a nossa fé corre perigo. Entendeu? Porque ninguém nunca sabe como ela vai ser atacada. Onde e como ela vai ser atacada. A intensidade do ataque. Por isso que a Bíblia deixa claro que Jesus é Deus. Agora, olha o texto de Hebreus aí. Tá, tem Hebreus aí no slide? Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4. O que está escrito? Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras e de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Olha aí, meus irmãos, quem é Jesus? Herdeiro de todas as coisas. Pelo qual também fez o que, irmãos? O Piauí fez o Brasil. Foi o que ele fez? O universo, irmãos. O universo, com todas as galáxias. Todos os planetas, estrelas, meus irmãos. Meu Deus. Pelo qual fez o universo. Não foi a lua não, meu irmão. Foi o universo. O universo inteiro que não tem fim. A ciência nunca conseguiu decifrar o fim do universo. A grandeza, as galáxias. Meus irmãos. Está aqui, ó. Pelo qual Deus fez todo o universo. Ele fez por meio de Jesus. Olha o versículo 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele é a expressão exata de Deus. Ele não é cópia, não, meus irmãos. Ele é Deus. Ele é a expressão exata. Exata. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia! Tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, né? E aí nós estamos falando agora da função de Jesus como sacerdote, né? Você está vendo, irmãos? A grandeza do nosso Senhor. E aqui tem uma coisa que é interessante demais. Tem uma seita que diz que Jesus ainda não purificou os nossos pecados completamente. Diz que Jesus está no céu trabalhando para purificar os nossos pecados. É heresia. Ensino errado. O texto está dizendo aqui que ele já nos purificou. Olha aqui, ó. Depois de ter feito purificação dos pecados, ele já fez a obra. Diga comigo, Jesus fez a obra completa na cruz do Calvário, quando ele morreu por nós. Agora vamos passar para uma outra categoria de textos. Está aí a letra B? Está aí? Ok. Então o que diz a letra B? Textos que mostram que Jesus é igual a Deus, é um com ele e recebe a mesma adoração que ele. Eu não vou ler João 10:30, onde diz que Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Pronto? Agora veja comigo João 14, versículo 8 e 9. João 14, versículo 8 e 9. 8 e 9. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que foi a resposta de Jesus, irmãos? Qual foi? Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não tendes me conhecido? Quem me vê, Filipe, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Irmão, Jesus não mostrou que ficou irritado. Mas ele disse assim para Filipe, quando Filipe pediu que ele mostrasse o Pai. Ele disse: Filipe, tu és cego. Há tanto tempo eu estou com vocês, rapaz. Eu estou com vocês há tanto tempo. Filipe, quem me vê, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E lá em João 10:30 ele disse: eu e o Pai somos um. Então ele é Deus. Ele é Deus. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, eu estou correndo, mas eu creio que está ficando claro, não é? Filipenses 2. Filipenses 2, a partir do verso 6, diz assim, ó: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não se julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Aqui o texto está falando, sabe o quê? Que ele é Deus, mas ele se fez carne e se tornou figura humana. É só isso.
Agora quer ver quem é ele? Mesmo se tornando figura humana? Mesmo ele tendo nascido aqui na terra de uma virgem? Mesmo ele tendo se tornado um ser humano como a gente? Hein? Você quer saber quem ele se tornou? Quem ele é? Olha aí, ó, Filipenses 2, agora versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Sabe aonde? Aonde é que deve dobrar todo o joelho, irmãos? Todo se dobre ao nome de Jesus, diante de Jesus, todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Senhor quer dizer dono. Irmãos, que coisa tremenda. Ele se fez carne, ele existindo em forma de Deus, ele não se julgou ser igual a Deus, e ele veio. Sabe por quê? Porque foi um acordo. Eu vou, Pai, eu vou me encarnar. Olha, esse é o sentido do nascimento de Jesus. Ele decidiu vir e se tornar um ser humano. Rapaz, é profundo. Isso aqui, meu irmão, se fosse falando de poço, a gente poderia dizer, o poço aqui é fundo. Porque nós estamos falando de algo muito profundo. Jesus veio. Ele é igual a Deus. Ele é igual a Deus, ele subsistia lá na glória em forma de Deus, ele é Deus, mas ele veio e se tornou homem, mas ele morre na cruz, por mim e por você, e a Bíblia diz que Deus o exaltou, e disse, olha, teu nome está garantido, a tua posição é eterna, não há diferença entre eu e você, meu filho, nós somos iguais, o teu nome é tão grande, é tão poderoso, que toda língua confessará, e todo joelho aqui no céu e aí na terra vão se dobrar. Rapaz, meu Deus, ele é Deus, porque está escrito que diante dele no céu todos os anjos vão dobrar o joelho. Não tem um ser no céu que não dobre o joelho perante o Senhor Jesus Cristo. E na terra, quem não se dobra, um dia vai se dobrar, porque ele é Deus. O nome dele está acima de tudo. O nome dele é tremendamente grande, irmãos. Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 5. Irmãos, eu digo só que, eu só digo algumas vezes que o que mais prejudica o povo de Deus é porque muitas vezes eles não têm o devido conhecimento. Romanos 9, 5 diz o que, irmãos? Deles são os patriarcas, judeus, né? E também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, o que, irmãos? Deus bendito para todos sempre. Olha aqui, um versículo claro, como essa lâmpada aqui, ó. Ele é Deus bendito sobre todos, né? A gente poderia até pular, né? Mas eu vou citar João, capítulo 1 João 5:20, tá? Ei, leia 1 João 5:20 em casa. Eu vou pular, mas sabe o que diz lá? Que Jesus Cristo é Deus, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha que coisa linda, chique demais. 1 João 5:20, tá? Agora, como o tempo já está quase terminando, eu quero mostrar para vocês Apocalipse 5, versículo 12. Veja comigo Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Apocalipse, meu irmão querido, que coisa, né? Olha, compartilhe essa mensagem com seus amigos, os irmãos crentes. Mande para alguém, talvez de uma seita, que tem um pensamento errado acerca de Cristo. Compartilhe, não tenha cerimônia de mandar essa mensagem para os seus colegas. Se inscreva no canal. Olha aí, ó, Apocalipse 5, versículo de 12 em diante. Proclamando em grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro
que foi morto, de receber o poder e a riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então eu ouvi toda a criatura, onde, irmãos? Aonde é que estão essas criaturas? Que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo o que, irmãos? O que esse povo todo estava dizendo? Olha aí, ó. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o que, irmãos? O louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Irmãos, isso aqui é Jesus recebendo adoração igual a Deus, irmãos. Ó, está aqui os dois. Pois olha, toda essa multidão, todos esses seres, como diz aqui o texto, né, irmãos? Eles proclamando em grande voz, né? Os anjos, ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo nome era de milhões e milhões e milhares de milhares. Versículo 11. O que eles diziam, irmãos? Proclamando, digno é o Cordeiro. Quem é o Cordeiro, irmãos? O Cordeiro de Deus é Jesus. O Cordeiro de Deus é Jesus, que morreu na cruz por nós. Ei, o menino cresceu. Olha, Natal, se não falar de cruz, não adianta nada, tem que falar. Você viu a mensagem no canal? O berço não pode ser maior do que a cruz. O berço não pode ser maior do que a cruz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria e força. Isso aqui, meus irmãos, é um texto que deixa claro como a heresia de que Jesus não é Deus cai por terra, irmão. Cai por terra, não pode. Ele recebe adoração. Só doido que não enxerga coisa dela. Jesus, porque ele diz, não, a adoração somente a Deus. Nós só podemos adorar a Deus. Os anjos, milhões e milhões e milhares no céu, adorando o Cordeiro e dando a Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio para sempre. Aí lá no final, como nós lemos no 13, está dizendo, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence tudo isso. E lá no início do culto, quando nós iniciamos o culto, a gente leu o capítulo 7, não foi? Que diz que ao Cordeiro e ao que está no trono pertence a salvação. Irmãos, eu vou me dar por satisfeito, está aí. Mas nós temos ainda um pensamentozinho aqui, aliás, alguns, rapidinho. Olha, Jesus como homem, como servo, quando ele veio, claro que ele era menor do que Deus como ser humano, né? Ele se tornou homem, ali, a figura humana. Ali ele era até menor do que os anjos, não é? Porque ele estava um ser humano ali, ó. Mas nós vimos que Jesus é Deus, eternamente Deus para todo sempre. Aí eu coloquei uma coisa só para falar de vocês sobre o ponto 5. O ponto 5, o que está escrito aí? Ó? Evidências que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque não estou falando do Espírito Santo, mas para aproveitar sobre os três, né? Olha aí, ó, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Por que o Espírito Santo é uma pessoa? E por que é bom falar nisso? Porque tem seitas que dizem que não existe Espírito Santo. Tem seitas que dizem que não existe Espírito Santo. Ou que ele não é uma pessoa, que ele é uma força, como, ó, que ele é apenas um vento. É uma heresia. É uma heresia. Dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa. E grande, e perigosa, mortal. Então, existem muitas seitas que dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. E olha aí o que a Bíblia fala, ó. Ele convence o mundo, então ele é uma pessoa que ele convence. Lá em João, capítulo 16, diz que quando ele vier, 14 e 16 fala do Espírito Santo. 15 também, né? Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha uma outra coisa dele aí, ó. Ele guia e ensina o cristão. João 14, Jesus diz, quando ele vier, ele guiará vocês. Se ele guia, então ele é uma pessoa. Como é que vai guiar se ele não é uma pessoa?
Ele, quando ele vier, ele guiará e vos ensinará tudo que tiver ouvido, né, da minha parte. Letra C. Ele se entristece quando pecamos, por isso a Bíblia diz, não entristeça o Espírito Santo. Se ele é apenas uma força, ele não pode se entristecer. Mas se ele é uma pessoa, ele pode se entristecer. Não é legal isso? Ele também geme e ora pelos cristãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Então, se ele intercede, é porque ele é uma pessoa. Se ele geme, é porque é um ser, é uma pessoa. E a Bíblia também diz que ele fala conosco. E a Bíblia diz também que ele é o outro, não é? Por isso eu citei lá mais adiante a questão do halos, não é? Em vez de hétero, ele é o halos, porque ele é igual a Jesus Cristo, não é? Igual a Deus. E aí, para concluir o ponto 6, né? Você pensa a mensagem completa, né? Ponto 6, bora lá. Isso aí é a conclusão. Estava comentando com a minha esposa, né, com a pastora Merilândia, e ela disse, filho, essa mensagem não tem conclusão? Eu digo, tem. A conclusão é essa bem aí. É das heresias em torno do nome de Deus. Olha aí, pessoal. Claro que eu vou ficar devendo as heresias que envolvem ainda o nome de Jesus, a pessoa de Jesus. Porque eu já falei no decorrer da mensagem, mas eu poderia codificar e deixar aí para os irmãos. Mas eu quero falar essas três aí, que são muito perigosas e muito comuns. Qual é elas? O unicismo. Heresias acerca de Deus que são perigosas, terríveis, destruidoras. Por que o unicismo é perigoso? Porque eles pregam que não existe três pessoas, somente uma pessoa. Eles dizem, as pessoas que defendem o unicismo. E olha, eu estou sendo gravado, eu não quero expor aqui, não quero citar nomes aqui, não é o meu papel denegrir a imagem de algum grupo religioso aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, os que estão aqui. Procure saber quais são os grupos religiosos que defendem essa doutrina aí, que tem muitos. Tem um grupo no Brasil famoso que canta as músicas aí no Brasil inteiro. Eles dizem que falácia dizer que tem três pessoas. Não existe. Não existe três pessoas. Olha, existem seitas que dizem assim, é uma loucura dizer que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe. Só existe o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é o Senhor, é a mesma coisa. Só diz que existe uma. E aí tem outra, meus irmãos, que essa daí, a letra B, é unitarismo. Tá bom? Unitarismo. Prega que só o Pai é Deus, nega a divindade do Filho e do Espírito Santo. Essa letra B aí. Nega que só Deus é Deus e que Jesus e o Espírito Santo não é, né? Não são. E existe uma outra aí, que é a letra C, triteísmo. Prega que existem três deuses separados. Aí não são juntos em essência, como eu falei, né? Eles são indivisíveis, em essência, eles são eternos, eles não são três deuses, eles se manifestam em três pessoas. Lembra disso? É só rever a mensagem até no seu início. Que Deus nos abençoe, amém? Que a sua fé possa ter crescido e as suas convicções possam se fortalecer acerca do nome de Jesus, amém? E da pessoa de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar, tá? Agradecemos a Deus por essa palavra, que Deus te abençoe, te guarde, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal e pesquise mais e mais acerca desse assunto, ok? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, levante a sua mão e vamos orar, levante a sua mão direita, vamos falar com o Pai Celestial. Amado Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e te agradecemos, Pai, poderosamente, Senhor, por tudo que nós ouvimos, e que esta mensagem acerca de Cristo, da deidade, da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, possa ser profundamente entendida por nós, e que nós possamos divulgar essa mensagem a muita gente que precisa ouvir
a respeito de Cristo. Obrigado por Jesus Cristo ser este ser divino e eterno, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Obrigado, Jesus, por nos dar esse entendimento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte o Senhor. Glória a Deus.